Oi, bom dia, tudo bem com você? Você está aqui no canal Trícia Martins Adenio e nesse canal eu compartilho com você tudo sobre o cultivo da rosa do deserto para que você venha a ser bem-sucedido aí com as suas rosas do deserto e não sejam pego de surpresas por algo que venha, destruir aí a sua planta, a sua rosa do deserto. E hoje o nosso assunto é os benefícios e os malefícios do carvão triturado para a sua rosa do deserto. Olha aqui. É sobre esta pedrinha aqui, ó. O que é que ele pode contribuir de bem ou de mal para nossas plantas. E aqui nós vamos ver 3 formas de uso que é benéfico para a nossa rosa do deserto. E a primeira dela é essa aqui, ó. Você tá vendo aqui? O vaso. E aqui no fundo, já tem aqui algumas pedras de carvão triturado. Qual o benefício do uso do carvão como drenagem aqui no fundo do vaso, No fundo do vaso, ele serve para a drenagem da água. Então, quando a gente faz a rega e joga ou deposita a água dentro do nosso vaso, aqui por cima, o que acontece? Ele passa pelo substrato e muitas vezes, quando não tem essas pedrinhas aqui de drenagem, o carvão triturado, o próprio substrato, ele entope os buracos, ainda mais quando não são como esses aqui, ó. Eu fiz até um bem grandão aqui para mostrar no fundo, deixa eu ver. Ó, esse é bem grande. Quando tem uns buracos menores como esses aqui, ó, que vocês estão vendo, esse aqui, ó, é um buraquinho bem menor. O que acontece? Com o passar do tempo, eles vão entupindo com o próprio substrato. Isso aí causa o quê? Retenção de água dentro do vaso. E essas pedras aqui de carvão, elas servem para quê? Para impedir que esses buracos eles venham a ser entupidos ou obstruídos com o próprio substrato. E aí, eles ocasionam a drenagem dessa água, Ele também, quando ele está aqui no fundo do vaso, ele impede o quê? Que fungos, insetos oportunistas possam entrar aqui por baixo do vaso e vir até prejudicar aqui as raízes de alimentações da rosa do deserto, Ele também, ele absorve aqui nutrientes, muitas vezes até mesmo dos adubos que nós colocamos aqui por cima, ou então no meio do substrato, ele absorve e com o passar do tempo ele vai liberando para as raízes lentamente. Então é mais um benefício, Ele vai deixando aí os nutrientes e aí com o passar do tempo, quando as raízes chegam aqui embaixo, elas começam a se alimentar desses nutrientes que o carvão vai liberando lentamente. Então esse é o benefício do uso do carvão aqui no fundo do vaso como drenagem. Mas ele pode ser usado de mais 2 formas. E aí eu vou falar para você agora a segunda forma de uso do carvão, que é a que eu mais utilizo, São essas 2 que eu vou falar agora, a seguir. Que é esse, deixa eu ver aqui, essa forma aqui, ó. Essa forma aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa linda planta, olha as folhagens dela como estão lindas. Viu? Essa forma aqui de uso você vai misturar o carvão triturado no substrato, ou seja, no preparo aqui do material que você faz aí a sua receitinha caseira, ou compra já pronto esse substrato. E tem substrato que ele já vem com carvão triturado, mas tem outros que não, que você faz aí na sua residência, e aí você pode misturar o carvão triturado aqui nesse substrato. E qual é a vantagem que você tem de fazer esse processo aqui? Ele serve de drenagem do substrato. Olha só a diferença. Aqui ele impede, se ele for colocado no fundo do vaso, ele impede o quê? Que
haja o acúmulo de líquido e de água, porque ele impede que os furos para a drenagem sejam entupidos com o substrato. Já aqui, ele usando dentro do substrato, qual é o benefício? Ele vai fazer com que o substrato drene a água, ou seja, ele não vai parar a água dentro do substrato aqui nessas áreas, né? Isso aqui já é uma vantagem, porque com essa liberação da água, a planta ela não corre o risco de quê? De ter apodrecimento por encharcamento, né? Por excesso de água. Às vezes não é que você molhe tanto a sua planta, é que você molha ela, mas o substrato ele fica o quê? Retendo o líquido dentro dele. Aí a primeira coisa que é afetada é aqui, quando você vê o caldex, você já está com a parte que fica imersa no substrato já apodrecido por conta dessa retenção de líquido desde aqui de cima, né? No substrato. Quando você também mistura aqui esse carvão no substrato, ele também favorece o que? A oxigenação desse substrato, facilitando aí o maior desenvolvimento do caldex e das raízes, né? De alimentações também. Desculpa. Pois as raízes elas ficam livres. E ele também serve para quê? Para remover a impureza do substrato. Ele dá uma equilibrada para quê? Para melhorar o desenvolvimento da sua planta, se for rosa do deserto, e se for outro tipo de planta da mesma forma, é o mesmo benefício. E ele atua também contra insetos. E ele também favorece o que? O tempo de vida das plantas, né? Então, olha só, a segunda forma de uso, como é interessante, né? Você misturar o carvão triturado no seu substrato também. E tem agora a terceira forma de uso do carvão triturado. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui. Até colocar aqui que eu tinha tirado. A terceira forma de uso, olha só essa lindona aqui. Ela tá aqui com umas flores em cima, ó. Meu Deus, vai derramar todo o carvão que tá aqui em cima. Deixa eu deixar aqui para vocês verem. Caiu aqui. Deixa eu colocar de volta. Sabe como é, né? Vídeo ao vivo é assim mesmo. Acontece tudo isso. A terceira forma de uso do carvão triturado é em cima do substrato, para fazer aquela camada protetora. Como o nome diz camada protetora, é isso mesmo que o carvão vai fazer quando você usa como cobertura do seu substrato, né? Porque o carvão triturado usado em cima do substrato, ele inibe a ação de insetos, principalmente da formiga, que ela é um agente que ela o que dissemina as pragas. E uma delas que mais a formiga dissemina é a cochonilha, porque ela se alimenta aqui do açúcar produzido pela cochonilha, leva a cochonilha de uma rosa do deserto para outra. E às vezes você vê, começa em uma rosa, numa planta, que a cochonilha ela não é exclusiva de rosa do deserto, ela dá em palmeiras, em árvores frutíferas como a acerola, por exemplo, e outras mangueiras, e ela leva para lá para onde ela vai. Então isso aqui também é um antipragas, né? Você colocando aqui em cima, ela consegue também o equilíbrio da umidade no substrato. Isso aqui é muito importante para a nossa rosa do deserto, porque apesar dela ser do deserto e não gostar de substrato encharcado, ela não gosta de substrato ressequido. Por quê? Porque ela está dentro de um vaso, ela não está na natureza. Na natureza, ela aprofunda suas raízes e encontra o lençol freático, onde ela pode, quando ela tiver sede, ela pode se alimentar. Mas aqui no vaso, ela não tem lençol freático, então ela se alimenta exclusivamente da água que nós molhamos, ou se ela fica na chuva, né?
Mas depois que encerra, que ela se alimentou de toda a água, ela começa a sofrer, ela começa a entrar em sofrimento, e aí você observa que o murchamento do caudex, ela começa a murchar porque ela já consumiu a água que tinha à disposição dela aqui no vaso, e agora ela está consumindo o líquido que ela armazenou no caudex, e aí você vê que ele vai murchando, 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 e às vezes você desenterra para verificar se não tem alguma praga, e você identifica que não tem nada. Se você vê que a sua rosa do deserto, você observou que ela está com murchamento de caudas, você olhou, não tem praga, não tem cochonilha, não tem pulgão, não tem cochonilha de raiz, não tem ferimento no caudex, já sabe que é falta de líquido, de água. Então essa cobertura aqui também eu utilizo muito quando eu vou fazer viagens longas, que eu passo mais de 8 dias. Eu coloco bastante carvão por cima do meu substrato aqui dos vasos, rego ela com abundância mesmo e deixo, porque esse carvão ele vai manter aqui dentro uma umidade, não vai ser encharcamento, mas ela vai manter uma umidade que a planta vai ficar confortável até eu voltar depois de 8, 9 dias, e a planta ela tá perfeita, sem sofrimento, né? Que é isso que a gente quer na nossa plantação, no nosso cultivo. E quais os prejuízos, né? Foram 3 benefícios aqui do uso do carvão, mas também ele deve ser usado com sabedoria, e eu digo aqui a palavra certa é equilíbrio, né? Você tem que ter equilíbrio em tudo que você vai fazer, inclusive na medida do carvão, porque se ele for usado em excesso, você colocar muito carvão, ele não deve ser colocado mais de 20% do seu substrato, de 10% no máximo até 20%, porque se passar muito, né, desequilibrar, ele vai concorrer, né, com a sua planta, pois em grande quantidade ele retém os nutrientes do solo, ou então os nutrientes dos adubos que você coloca. E aí o que acontece? Como o carvão ele libera para o meio ambiente lentamente, talvez não seja o tempo necessário, às vezes, que a sua rosa do deserto precisa receber aquele nutriente. Então ele retém para ele e libera lentamente no meio ambiente. E às vezes esse lentamente é que seja pouco para a sua rosa do deserto. Então há uma concorrência. Então correto é você ter equilíbrio na quantidade de carvão triturado que você vai usar para não prejudicar a sua planta. Então a palavra-chave nessa situação é equilíbrio, tá? E se você usar ele dessa forma, deixa eu tirar aqui. Nesta forma aqui, eu já não utilizo mais carvão, tá? Aqui no fundo, porque eu observei que algumas plantas, às vezes aqui, como eu preciso, às vezes está arredando elas de um local para o outro devido ao sol muito intenso do final da tarde. Eu observava o que? Quando a raiz já chegava aqui no fundo do vaso, esse carvão triturado, essas lascas, né? Ele fica um pouco, às vezes, pontiagudo. Quando a gente arrasta ou às vezes carrega o vaso e vai colocar ele às vezes pesado, e a gente, né, faz esses movimentos de arredar, o que acontece? A ponta do carvão triturado fere as raízes de alimentações da rosa do deserto, e com isso vem a podridão. Às vezes a gente perde parte daquela raiz, ou então perde até a rosa do deserto por completo. Então aqui comigo já aconteceu, talvez por ser um clima muito chuvoso aqui na região norte, e ocasionou a perda realmente das minhas plantas, e outras eu fui identificar que eram as que tinham carvão no fundo. Então atualmente eu utilizo dessa forma, misturado no substrato, como essa aqui, né, que eu mostrei, e também como proteção aqui, como proteção em cima do substrato. Eu já estou usando aqui como drenagem agora, ó, resto de, isso aqui é cascas, né? Casca de pinos. Eu uso casca de pinos, eu uso pedaços de isopor, de
eletrodoméstico que a gente compra, né, geladeira, fogão, vem aquelas placas de isopor e você guarda aí no local da sua casa. Quando você for fazer o replantio, aí você quebra, né, os flocozinhos, os pedaços de isopor também. E é bom porque o isopor você pode arredar para um lado e para o outro, que ele até funciona como um amortecedor para as raízes da rosa do deserto, né? Então, quando eu não tenho isopor, aí eu uso a casca de pinos aqui na drenagem. Mas eu utilizo muito aqui dessa forma no substrato e também como proteção aqui para conservar a umidade. E tem sido maravilhoso para mim, minhas plantas têm amado, elas estão sempre lindas aí e viçosas. Tá bom? Um beijinho para todos, né? Compartilhe esse vídeo aí para um amigo, para uma amiga que gosta do cultivo da rosa do deserto. Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque dessa forma você está ajudando muito esse canal a crescer e até levar esse conteúdo a muito mais pessoas. Tudo bem? Deixa aí o seu comentário, como é que você tem usado o seu carvão triturado aí, tem dado super certo? Compartilhe conosco aqui o seu modo de usar o carvão, e se você tem uma receitinha aí, né, abençoada, deixa aí nos comentários. Um beijinho e tchau, tchau!